Olá, espero que estejam bem. O vídeo de hoje propõe uma tarefa do impossível: responder à pergunta: o que é literatura? Para isso, a gente se vincula ao pensador, a um teórico britânico chamado Terry Egerton, que vai escrever um livro intitulado O que é literatura. Eu vou tentar fazer alguns diálogos também com outras obras desse mesmo teórico e de outros teóricos que eventualmente são citados pelo Terry Egerton, né? E eu acho muito interessante eu montar esse texto, esse vídeo, tendo como base o texto do Terry Egerton, porque ele é um autor que vai explorar as múltiplas possibilidades de se responder essa pergunta. Eu posso responder tendo como base os formalistas russos, eu posso ter como base a crítica dialética, eu posso ter como base uma crítica mais estruturalista, mais autotélica. Então são várias as correntes literárias que me apresentam formas de entender o fenômeno literário. E aí ele vai fazendo essa ponderação, né, em cada uma das vertentes e mostrando a cada momento, a cada sessão, né, os limites de cada uma dessas definições possíveis de literatura. Então eu vou seguir esse mesmo percurso aqui e no final eu vou trazer uma proposta de definição menos ontológica, menos rígida e mais funcionalista e mais ligada às praxes sociais. Bom, então seguindo o próprio raciocínio, né, do Terry Egerton, a gente começa discutindo se a literatura não pode ser definida como um texto ficcional. Afinal de contas, quando a gente pensa em literatura, constantemente nós somos retomados, nós recobramos, né, a textos ficcionais. Então a gente pode dizer, por exemplo, que a literatura é ficção. Mas já de início, essa definição ela se esbarra em algumas questões. Por exemplo, se eu penso nos sermões do Padre Antônio Vieira, para algumas pessoas o que está posto lá naqueles sermões não são ficção, mas ainda assim são um conjunto de textos que integram a historiografia da literatura. Se formos pensar também nos ensaios do Michel de Montaigne, também são reiteradamente citados como literários, mas não apresentam um caráter ficcional, até porque são ensaios filosóficos, né? Então o caráter ficcional se perde aí. A própria distinção entre o que é fato e o que é ficção, ela se torna bastante discutível quando a gente aciona essa nomenclatura nessa discussão, porque para algumas pessoas certos fatos são ficcionais e para outras certas ficções são fatos, né? Então eu posso relativizar essas categorias também. Algumas verdades históricas são consideradas verdades artísticas por outras, e algumas verdades artísticas são consideradas verdades históricas por outras pessoas. A própria palavra novel, né, do inglês, que se refere a longa história ficcional, ela pode também se referir, na verdade, a tratar de acontecimentos reais. Então essa relativização do que é fato, do que é real e ficcional, torna também a definição de literatura como texto ficcional um pouco questionável, né? Então a gente promove essa problematização e a gente lembra também que outras áreas do saber, né, como a história, a sociologia ou mesmo a filosofia, elas também se esbarram até certo ponto num caráter imaginativo e criativo, né? Ou seja, a imaginação, a ficção, a invenção não são marcas singulares e excepcionalmente literárias. Elas podem ser acionadas em outras áreas do saber. Então essa primeira definição é questionada justamente por isso. A segunda definição, que ganhou bastante força, principalmente no início do século XX, é a de que a literatura nada mais é do que uma montagem textual peculiar, ou seja, um modo peculiar, singular, excepcional de se utilizar a linguagem. É como se eu estivesse retirando as palavras de um uso diário, ordinário, né, cotidiano e, portanto, normal, e submetendo a uma desconformidade, a um estranhamento. É disso que se fazem boa parte das poesias, por exemplo, né? Os versos, muitos deles gostam de explorar essa linguagem outra,
uma linguagem inventada, né? Então, um autor que escreve em língua portuguesa inventa uma linguagem que é poética. Então, esse modo estranhado de se utilizar a língua seria uma peculiaridade da própria literatura. Essa definição ela tem forte teor formalista, não é? Os formalistas são os teóricos basilares, né, que mais e melhor defenderam essa definição. Aí que eu estou até trazendo também, citando esse texto aqui do Roman Jakobson, né, Linguística e Comunicação, no qual ele vai definir o que é a função poética da linguagem. Para ele, a função poética, portanto, aquela função predominante dos textos literários, ela se consiste em, aí que eu vou citá-lo, no princípio de equivalência entre o eixo paradigmático e o eixo sintagmático. Em outros termos, ele vai dizer que a função poética é o princípio de equivalência entre o eixo da seleção e o eixo da combinação, que seria, e eu vou até mostrar um gráfico aqui para vocês, que seria a dupla ação do poeta de selecionar e escolher as palavras, né? Então, há aqui uma seleção e uma combinação das palavras. Essa dupla ação é o foco daquele que pretende utilizar uma linguagem estranhada, né? Uma linguagem particular, excepcional, originalíssima, né? Então, quando a estrutura palavral, quando o foco está na própria composição, na elaboração, ou quer dizer, na própria forma, nós temos uma concepção formalista de literatura, que privilegia a forma. E aqui até uma inversão propagada pelos formalistas, que davam uma ênfase tamanha na forma que acabavam negligenciando o conteúdo. Para eles, a obra literária ela não é aquela que persegue um conteúdo. Pelo contrário, o foco da obra literária é a forma, ou seja, é o caráter estético criativo, a construção textual, a construção discursiva. Para eles, um texto como A Revolução dos Bichos, de George Orwell, por exemplo, não é um texto que faz uma crítica contra o stalinismo, mas é um texto que usa de pretexto essa crítica para construir uma alegoria, ou seja, o ponto de vista formalista foca sempre na forma, né? Então, o Don Quixote, por exemplo, não é um texto sobre o personagem Don Quixote, mas é um texto que lança mão desse personagem para construir aquela aventura narrativa romanesca, né? Então, a forma é sempre o guia. E aí é até interessante porque muitos deles, né, dos formalistas, foram acusados de negligenciarem, né, de serem displicentes com o conteúdo social, com a discussão que está sendo promovida nas obras. E eles não negavam o conteúdo, eles não diziam que, olha, não há aqui uma relação histórica, por exemplo, social. Eles não negavam. Apenas o que eles diziam era que essa relação não devia ganhar a atenção do crítico literário, né? Então eles achavam que o crítico de arte não devia se preocupar com o conteúdo, embora a obra tivesse, sim, íntimas relações com a vida social, com a história, com o contexto histórico a partir do qual ela se fez, né? Então o formalismo ele foca justamente nessa visão de pensar a literatura como uma organização particular de linguagem, né? Com leis específicas, com normas particulares e que não negam exatamente o conteúdo, né? E aí qual é o grande problema? Há vários problemas nessa definição, e isso, né, a teoria literária mais recente vem já nos mostrando. O primeiro ponto é que há muitos textos não literários que também apresentam uma linguagem estranhada, uma linguagem anormal, uma linguagem desconformista, né? Por exemplo, se formos pensar nas gírias, as gírias são formas linguísticas que apresentam variações, que apresentam, né, rupturas com o linguajar ordinário, comum, né? Mas as gírias não são consideradas literaturas. E há, inclusive, muitos artifícios literários, como metáfora, litote, quiasmos, metonímia, ironia, que aparecem na linguagem comum, que aparecem na discursividade diária, mesmo que essa linguagem não seja literária. Então, esse foco mais na forma acabam gerando um limite no pensamento formalista, né? Então, e esse limite é constatado pelo próprio Terry Egerton, né?
E aí um dos grandes problemas, inclusive, é que os formalistas, né, aqui representados principalmente pelo Roman Jakobson, acabavam entendendo toda a literatura como poesia. Para eles, até mesmo a prosa era vista pelas categorias peculiares da poesia, né? Mas na verdade a literatura não é só poesia, é muito mais. Se a gente pensa nos romances realistas ou até mesmo naturalistas, há naquela literatura um foco maior no conteúdo social, um foco maior na crítica, na denúncia social. A linguagem desses textos geralmente é uma linguagem mais comum, mais trivial, mas nem por causa disso não era mais a literatura. Até se formos pensar no campo da poesia, né? Se pensamos, por exemplo, numa Cora Coralina, não sei se vocês forem ler lá poemas do Becos de Goiás, né, da Cora Coralina, há uma linguagem muito ligada ao dia a dia, à rua, né, ao linguajar goiano mesmo. Ou seja, não há ali um foco centrado na linguagem, na forma, mas há um foco na captação de um repertório linguístico e cultural local, né? Se formos pensar nos romances de Graciliano Ramos também, né, que já é um realismo mais ligado a esse pós-modernismo, há também uma linguagem muito seca, uma linguagem que não sugere uma alta elaboração, uma alta performance de composição, né? São prosas, são romances que focam mais também na denúncia social. Bom, além de tudo isso, nós podemos pensar em textos que não são literários, mas que também focam muito nesse estranhamento, como um slogan, como textos publicitários, como charges, como o que mais? Como refrões de música, manchetes de jornais. Então são vários os gêneros que o Terry Egerton vai citando que apresentam uma linguagem muito elaborada, estranhada e anormal, né? Pensando no comum, mas que não entram na esfera do literário, né? E aí, para além do pensamento dos formalistas, a gente pode pensar também a literatura com eles, mas para além deles também, na literatura como um conjunto de textos não pragmáticos, quer dizer, seriam um conjunto de textos que não se colocam a serviço de uma função prática diante da sociedade, né? Então a literatura seria algo distante, por exemplo, dos manuais, né, das receitas de bolo ou de qualquer outro texto injuntivo. Ela não se colocaria, portanto, como um instrumento de formação, de escolarização, de orientação, de nada. Mas aí a gente entra em outros aspectos que acabam limitando, né? A literatura como um todo. Por exemplo, se formos pensar na literatura produzida lá no mundo barroco, né, principalmente aquela literatura de vínculo mais espanhol, ligada à Contra-Reforma, há ali uma literatura utilizada como instrumento de religião, como instrumento ideológico, né? Até se formos pensar no próprio Padre Antônio Vieira, já citado aqui neste vídeo, né? É uma literatura que se coloca como instrumento de poder, é uma literatura que se coloca como instrumento de dominação. Então é uma literatura que assume um papel prático diante da sociedade. É, portanto, bastante pragmática. Se formos pensar nos romances sociais produzidos lá no início do século XX também, é uma literatura que usa a matéria ficcional, a matéria literária, né, como uma forma de dominar, colonizar o pensamento das pessoas, não é? Então a literatura ela pode ser pragmática também, né? Essa questão da literatura como um discurso não pragmático é uma visão bastante sólida hoje em dia, porque na nossa atualidade a literatura não tem uma função prática muito bem marcada, né? Então é por isso que a gente acaba propagando mais essa visão também. Outra definição de literatura é a do tipo de que a literatura ela é simplesmente uma escrita altamente valorada. Toda escrita que tem um forte valor social, um forte prestígio social, seria, portanto, literatura, né? Essa definição, ela supostamente resolve o problema das outras, mas cria os seus próprios problemas. E, na verdade, gera um problema ainda maior, ainda mais catastrófico, que é o seguinte: se eu digo que toda literatura precisa ser valorada socialmente, então eu preciso, antes de mais nada, me lembrar que a noção de valor é uma noção
profundamente mutadiça, ela se transforma. Então, os costumes, as ideias, né, as noções do que é bom e do que é mal, elas mudam o tempo inteiro. A gente já viveu em sociedades que matavam pessoas que nasciam com deficiências. A gente já viveu em sociedades, né, a gente já teve sociedades que pegavam os criminosos e faziam exposição à curiosidade pública em praças públicas, né? Então, há muitos costumes de outras sociedades que hoje são completamente rechaçados, são completamente negados, mas que já foram naturalizados em outra época. Então, se eu digo que a literatura depende de um valor socialmente construído, eu estou com isso dizendo que o que hoje é literatura, daqui a 100 anos pode não ser mais. E o que hoje jamais poderia ser considerado como literário, daqui a alguns anos pode ser considerado literário. Justamente porque a noção de valor muda, né? E já que a gente está falando de Terry Egerton, né, sobre essa discussão, eu queria sugerir, né, outras duas leituras, que é a Ideologia da Estética, muito interessante também, um livro no qual ele fala um pouco sobre isso, e a Ideologia, uma introdução, que é um livro que tem um formato um pouco parecido, né, com o que é literatura, mas que vai falar sobre ideologia, um assunto muito caro para o pensamento do Terry Egerton, né? Então, de qualquer forma, é isso. O texto literário, entendido como escrita altamente valorizada, ele é um texto, portanto, que muda. Até mesmo, ele até cita, até mesmo Shakespeare, que hoje é considerado um dos maiores escritores de toda a história da literatura ocidental, daqui a alguns anos pode nem mais ser considerado literatura, né? Se formos pensar que a literatura está ligada ao valor. Isso também acontece porque um autor como, por exemplo, Machado de Assis, ele é relido continuamente, né? Cada nova geração que recepciona a literatura do Machado de Assis o reescreve de certa forma, mesmo que inconscientemente. Então, o Machado de Assis do nosso tempo não é o Machado de Assis da contemporaneidade deste autor, né? Até porque, exatamente por isso, porque tudo está mudando, né? Bom, e aí o próprio Terry Egerton vai trazer, né, e pensando assim, dialogicamente, com todas essas possibilidades de definição, ele no final do seu texto vai fazer essa conclusão, né? Que, por consequência, a literatura não é uma definição que pode ser objetivamente construída, né? Defendida. Ela é uma definição funcionalista, né, funcional, ela não é uma definição ontológica, fechada, né? E aí ele vai dizer isso com base no fato de que alguns textos, inclusive, não são escritos sem que sejam pensados como literatura, mas que no decorrer de suas vidas editoriais, né, públicas, acabam sendo recebidos como literaturas. Então, alguns textos não nascem como literários, mas se tornam literários. E o contrário também acontece. Alguns textos são pretensamente literários, mas depois não são recepcionados como literários. Isso acontece justamente porque o que vai definir se é literário ou não é muito mais a recepção e a compreensão daquele texto diante daquela sociedade na qual ele está, do que exatamente um estado fixo, uma essência compartilhada por todos os textos literários, né? A questão das praxes sociais, a questão dos valores sociais, das representações, né, das referências que uma sociedade carrega, vão contribuir muito mais com a noção do que é literatura para aquela sociedade do que uma visão ideária, ontológica do literário, né? E aí, para falar sobre isso, esse texto aqui do Terry Egerton também ajuda bastante, né? Marxismo e Teoria e Crítica Literária. É um texto também que ajuda, né? Contribui para essa visão um pouco mais dialética da própria definição de literatura. Bom, então para fechar o vídeo, vou só citar agora um exemplo que o Terry Egerton menciona no seu texto, que eu achei muito interessante. Ele vai citar um crítico literário, que é o Armstrong Richard, que vai fazer um experimento em sala de aula. Ele vai distribuir poemas, tanto poemas de autores mais consagrados, quanto poemas de autores desconhecidos, né? E vai pedir que os seus alunos leiam esses textos e avaliem se são bons textos, se são maus textos, se são textos bem construídos ou não. E aí ele vai perceber que autores
com muito renome, né, autores muito bem avaliados pela crítica literária, foram desconsiderados por seus alunos, enquanto que autores anônimos, sem nenhuma repercussão no cânone da literatura, foram bem avaliados pelos alunos. E aí a conclusão do Armstrong Richard é de que isso mostra como que a noção de valor e do que é uma literatura boa ou não, ou mesmo do que é literatura e do que não é literatura, depende fortemente dos gostos pessoais, depende fortemente da recepção daquele público, né? Ou seja, os juízos de valor que afetam e constroem a definição e o que é a literatura são historicamente variáveis. Então a literatura, como definição, acompanha essa variação, acompanha essa mutabilidade. E aí, para fechar, o Terry Eagleton diz que isso é interessante, esse experimento, né, que o Richard faz em sala de aula, mas vai além e diz que o Richard se esqueceu de fazer algo ainda mais importante. Para além de questionar a mutabilidade das opiniões dadas pelos seus alunos, um exercício fundamental seria perceber como que os grupos sociais que construíram aquela definição podem transmitir noções de literatura que amparam, reforçam e ratificam seus próprios pressupostos dominantes. Quer dizer, se o Richard estava numa universidade norte-americana, de grande porte, no centro de uma grande cidade, discutindo literatura com jovens brancos e ricos, esses jovens, por fazerem parte de um grupo social específico, vão reproduzir uma visão de literatura que esteja de acordo com os princípios e pressupostos que aquele mesmo grupo social mantém para manter seu poder diante dos outros, não é? Então, o fato de que são jovens, brancos, héteros e ricos discutindo literatura é um fato que deve ser levado em conta. Porque não é só o fator histórico, não é só a mutabilidade histórica, temporal, mas também a questão do próprio extrato social, a questão da própria camada social, dos grupos, das visões ideológicas de mundo que podem afetar e que vão afetar a definição de literatura. Então, os textos literários, eles são tão fortemente volúveis que eles podem ser vistos por percepções múltiplas de nível ideológico, de nível político, de nível histórico, de nível social, né? Então a definição final é exatamente essa. Objetivamente, é impossível de se definir literatura, justamente por ser uma matéria profundamente dialógica, profundamente respondível com as visões de mundo historicamente construídas e historicamente desconstruídas. Bom, esse é mais um daqueles vídeos que não apresentam uma síntese, né, porque é um tema inacabado, então eu convido-os a continuarem dialogando sobre isso nos comentários, caso vocês tenham alguma dúvida também, e muito obrigado a todos que ficaram até o final. Até semana que vem.